Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o Ceifador. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas ultimamente eu só tenho tido a sorte de ler livros bons, livros que me impressionaram bastante, e o Ceifador não poderia ser diferente disso. Foi uma história que me pegou de jeito e que eu quero muito que vocês conheçam, porque, gente, este livro é extremamente maravilhoso. Eu fiquei muito surpreso com tudo que aconteceu nessa história, com a forma como ela foi narrada, como ela foi construída, e este livro é tão redondinho assim, não tem nenhuma ponta solta, nenhuma coisa que deixe ele chato, que você fica muito impressionado e agradece a Deus por ter tido a sorte de ler este livro. A humanidade venceu todas as barreiras, fome, doenças, guerras, miséria, até mesmo a morte. Agora os ceifadores são os únicos que podem pôr fim a uma vida, impedindo que o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Citra e Rowan são adolescentes escolhidos como aprendizes de ceifador, um papel que nenhum dos dois quer desempenhar. Para receber o anel e o manto da ceifa, os adolescentes precisam dominar a arte da coleta, ou seja, precisam aprender a matar. Porém, se falharem em sua missão, ou se a cumplicidade no treinamento se tornar algo mais, podem colocar a própria vida em risco. Eu concluí a leitura desse livro na noite passada e eu fechei a última página com uma sensação assim tão boa que fazia tanto tempo que eu não sentia quando eu terminava um livro, que é aquela sensação de felicidade de você se sentir assim agradecido por ter lido aquele livro, pela história ter te impressionado, por ter te envolvido. É sério, eu tô muito sem palavras pra definir essa história pra vocês. Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, mas tudo bem. Eu preciso dizer pra vocês que vocês precisam ler esse livro o quanto antes. Essa história é bem diferente do que eu tô acostumado a ler com relação a distopias, porque esse mundo que o Neil criou é uma coisa tão nova que você fica assim, cara, ele teve uma ideia muito genial, muito brilhante pra construir o universo dele. E o mais legal em tudo isso é que o universo de O Ceifador é um universo tão completo, tão cheio de coisas que ele pode explorar, que você fica assim, ele não vai conseguir explorar tudo isso. Em algum momento ele vai dar aquela rasteira e você não vai gostar do que tá acontecendo na história, mas é totalmente ao contrário. O Neil acaba explorando tantas coisas que a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a ler o livro sem saber muito bem o que acontecia, só que era um mundo distópico onde as doenças não existem mais, a pobreza, a miséria, tudo isso não existe mais e a população tá crescendo de um jeito totalmente descontrolado. E a gente tem dois personagens que é a Citra e o Rowan, e eles vão ser aprendizes de ceifadores. Então era isso só que eu sabia, mas eu não entendia muito bem como essa história poderia se desenrolar, como o autor ia desenvolver os personagens e todo o enredo. E quando eu comecei a ler esse livro, quando eu comecei na primeira página e me deparei com o texto, com a construção do mundo, eu fiquei completamente apaixonado e eu ainda tô muito apaixonado por essa história, por isso que ela entrou pro meu top 5 de livros favoritos da vida. Eu quero muito poder reler essa história em breve, porque as sensações que ela me transmitiu é algo totalmente assim que não tem como eu descrever pra vocês, só vocês lendo pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, por favor, leiam esse livro. Como a Era da Mortalidade não faz mais parte desse mundo distópico, as pessoas não podem mais morrerem por doenças, elas não podem mais morrerem por acidente ou por qualquer outra coisa, a velhice também não existe, porque elas têm a chance de irem pro centro de revivificação. Tudo isso faz com que as pessoas não precisem morrer. A única forma delas serem assim, mortas mesmo, serem levadas, serem tiradas daquele mundo, é com os ceifadores. Então isso me levou a um questionamento bem importante. Imagina se existisse uma época em que a gente não precisasse mais se preocupar com as doenças, com a miséria, com a fome e tudo mais, nem com guerras e essas coisas, e a nossa única preocupação fosse mesmo viver a nossa vida como a gente quisesse. E isso me deixou com um pouco de receio, porque eu não sei como seria viver numa época assim, porque hoje em dia a gente vive com tanto medo, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, se a gente vai estar morto, onde a gente vai estar. Então é muito estranho da gente ler uma história onde a morte não é mais uma preocupação para as pessoas, onde elas vivem a vida delas do jeito que elas quiserem. Cara, hoje a gente tem muito medo da morte. Eu confesso pra vocês que eu tenho muito medo, eu acho que é um dos meus maiores medos. E se existisse um lugar onde eu não precisasse me preocupar com a morte, que eu pudesse viver a minha vida sem medo, pudesse fazer as coisas que eu quisesse sem ter uma consequência assim muito grande para as pessoas que eu gosto. É realmente muito absurdo o tema que esse livro aborda, e também não existe mais essa coisa de catástrofes, de coisas ambientais. O mundo tá completamente em equilíbrio, os ceifadores estão lá só para ter o controle da população mesmo, porque se ela crescer demais, as coisas podem sair um pouco dos eixos, mas é só isso que os ceifadores fazem. Eles vão lá, matam as pessoas, coletam elas, e a maioria das pessoas aceita
aceita isso muito bem, o que deixa a gente um pouco chocado também, porque a morte é algo que a gente não aceita hoje, mas na época em que o livro é contado, as pessoas aceitam isso e a família da pessoa que morre ganha imunidade por mais tempo que o necessário. Por exemplo, se você morrer hoje, a sua família vai ganhar imunidade por 1 ano e em 1 ano elas não podem morrer, os ceifadores não podem coletar elas. Esse livro é muito brilhante, é uma história maravilhosa de verdade, eu digo isso pra vocês do fundo do meu coração. O Ceifador é o tipo de livro que vai fazer vocês chorarem, vai fazer vocês sorrirem, vai deixar vocês apaixonados por tudo que tá acontecendo, mas acima de tudo é um livro que vai levantar muitos questionamentos sobre como a gente tá vivendo a nossa vida hoje em dia. Então assim, leiam essa história, deixem aqui nos comentários quem já leu, o que achou desse livro, se esse livro é tão brilhante assim como eu tô falando. Quem ainda não leu, também deixa aqui nos comentários se tá muito ansioso pra conhecer a história da Citra e do Rowan. E é claro, gente, não se esqueçam de deixar o joinha ali embaixo se vocês curtiram o vídeo, de se inscrever no canal se ainda não são inscritos e o mais importante, ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu postar daqui pra frente. Tchau!